qual a mensagem do eleitor que saiu das urnas? O que a gente pode entender? Qual foi o principal recado na sua avaliação, Pondé? Eu acho que tem, entre tantos, duas coisas que eu diria. Primeiro, num bloco mais geral, existe uma mensagem que já apareceu nos Estados Unidos, na eleição do Trump, que é pessoas que não tinham acesso à mídia, ou à academia, ao jornalismo, aquilo que a gente chama de pensamento público, porque são mais conservadoras, têm uma concepção de mundo distanciada do que se considera legal nesse mundo inteligente, digamos assim. Politicamente correto. Politicamente correto. Eu acho que com as mídias sociais, essas pessoas tiveram acesso a falar, se organizar e se impor. Então, acho que essa é a primeira mensagem. A primeira mensagem é: as mídias sociais vieram para transformar o que a gente conhece de democracia até agora. E aí, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. No caso específico do Brasil, acho que tem uma outra mensagem, que é muita gente que acabou votando no Bolsonaro. Acho que se a eleição tivesse mais uns 5 dias, ele tinha levado no primeiro turno, pela onda crescendo, né? Muita gente que votou no Bolsonaro votou, antes de tudo, como um voto contra o PT. Um voto contra o establishment político, de certa forma. Apesar de que o Bolsonaro é um homem do establishment político, ele é uma figura que vem do baixo clero, pouca visibilidade, então nunca esteve envolvido em nenhum grande escândalo político. Ele conseguiu se vender como novo, por mais que se vendeu seja como velho. Novo. E porque ele fala coisas que, sabe, tipo, quando foi entrevistado num programa, falou sobre, sei lá, coisas da ditadura. A gente não tem mais nada a ver com isso, o tempo já passou. As pessoas no dia a dia sentem muitas vezes isso, que já passou, agora estão preocupadas se o filho vai ser assaltado, se vai ter emprego ou não. Ele anda como se fosse à margem do sistema político, ele se distancia dessa inteligência, essa intelectualidade que quer preservar a memória e quer preservar, de alguma forma, esse passado, não esquece. Eu acho que ele faz eco, assim como o Trump fez de outra forma. Eu faço a relação porque são fenômenos parecidos, apesar que não são idênticos, porque não são países idênticos, nem o Trump é o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele dá a voz a alguém que se sentia mudo, invisível e distante de uma compreensão, eu vou usar a expressão sofisticada, mas eu não acho tão sofisticada assim, mas que parece sofisticada da realidade, da história. Então, ele fala frases, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber disso, o cidadão comum se sente representado por essa linguagem média que ele usa. É uma linguagem simples, né? Muito acessível, e é uma militância muito aguerrida, barulhenta, que se até então não tinha voz, não tinha um canal para expressar seu pensamento, encontrou nas redes sociais. É interessante esse raciocínio. É o fim de um ciclo, porque a impressão que eu tenho é de que a política, como a conhecemos até agora, né, desde 1988, desde a redemocratização, morreu. Ou pelo menos mudou. Acho que você tem razão. Também diria por 2 motivos. Um, pela estrutura da campanha, que tem a ver com as mídias sociais, a estrutura. Você sabe, em jornalismo existe uma coisa que, em inglês se fala gatekeeping, gatekeeper, em português a gente usa a expressão, que é aquela figura que trabalhava a edição, controlava no bom sentido um pouco os conteúdos. Todo mundo tem isso, televisão tem isso, jornal tem isso, rádio tem isso. Mídias sociais não tem isso. Todo mundo fala com todo mundo diz o que quer, circula o que quiser. Então, acho que há uma mudança, primeiro, dessa forma. É uma eleição sem grandes marqueteiros, né? Essa a morte do marqueteiro, sempre foi a figura emblemática assim como da o marketing campanha. está em agonia, a publicidade está em agonia, desde que as mídias sociais arrebentaram com as plataformas clássicas de mídia. E os grandes marqueteiros com a Lava Jato no Brasil, todos foram varridos, né? Alguns Duda deles, Mendonça, inclusive, foram para o saco, né? E a outra coisa que eu acho importante é porque o PT é o partido que dominou o cenário político desde 88 para cá, como você dizia. Num primeiro momento com uma grande expectativa de redenção nacional, um partido orgânico que veio de baixo, com militância aguerrida, e agora a militância aguerrida está em outro lugar. Então, depois o PT passou pela vergonha, pela humilhação, por escândalos de corrupção, sofreu impeachment, sofreu desgaste, certo? Também o PT ganha eleição para presidente desde 2002, é normal que tenha sofrido desgaste. Necessariamente não precisava ser tão vergonhoso o desgaste, mas qualquer partido sofreria o desgaste. O PSDB sempre foi um péssimo partido, péssimo. O PSDB nasceu da esquerda do PMDB, que na época eles se chamavam de Sorbonne.
Né? Então, eles eram... o PSDB nasceu com a vocação de centro-esquerda. Muito cacique, pouco índio. Uma arrogância, uma prepotência uma intelectual. Prepotência, uma coisa assim, é um partido que em termos de São Paulo fica ali entre Praça Pan-Americana e Higienópolis, sabe? Uma coisa assim, de gente de classe média alta e alta. Mas que para São Paulo fez sentido, né? Durante os últimos 24 anos. Fez sentido, manteve o Estado, manteve o PT fora da máquina do Estado de São Paulo, no caso, e o PSDB, ele acabou sendo empurrado para a centro-direita. Fernando Henrique Cardoso nunca foi centro-direita, foi centro-esquerda. Mas ele foi sendo empurrado, inclusive, porque ele organizou a economia de modo ortodoxo. Ele organizou com o Plano Real, organizou a economia de modo ortodoxo, e como o PT cresceu no espectro da centro-esquerda, o PSDB teve que passar para a centro-direita. Mas até como oposição, né? Porque por fez uma oposição. Do dever. Mais ou menos. São Paulo, o PSDB fez um bom trabalho esse tempo, no sentido que se manteve no poder e teve uma identidade em São Paulo. Acho que o PSDB nunca soube ser oposição, nunca né? O PT soube. sabe ser oposição. Mas é que está, para você fazer oposição, você não pode querer ser chique o tempo inteiro, né? E o PSDB tem uma coisa meio chique. Gente chique não faz oposição. Gente chique está acima da oposição. E o PT não tem essa coisa de ser chique. É um partido que vem das bases, organizado, de trabalhadores, é histórico que a gente conhece. Eu acho que agora tem diferente, porque aparece uma terceira variável, que são essas pessoas aguerridas, associadas a uma posição conservadora de costumes, alguns deles evangélicos, fora do espectro da esquerda, dialogando com um pensamento mais liberal, que na origem não estava associado ao Bolsonaro, essa posição liberal de mercado. Eu acho que foi mais uma camada que ele acrescentou, né? Com o convite ao Paulo Guedes para aumentar voto e para se tornar palatável para o mercado, porque a gente tem esse ente em sentido figurado, abstrato, que é o mercado, mas que é importante numa eleição. Sempre que a gente fala, esse candidato subiu nas pesquisas, o mercado ficou eufórico, como aconteceu na segunda-feira, pós-primeiro turno, é quase como se fosse um elogio ao candidato. O mercado já escolheu o Bolsonaro. Já escolheu o Bolsonaro. Porque o mercado tem medo de que o PT, de alguma forma, leve o Brasil a um quadro à la Venezuela. Sabe a dúvida que eu tenho? Quantas das pessoas que estão com o Bolsonaro, sinceramente, compartilham das ideias, do ideário e qual a porcentagem desses votos que estão com o Bolsonaro simplesmente porque são antipetistas? Olha, eu acho que, para fazer o número redondo, eu diria que talvez 20%, no máximo 25% daquelas pessoas que votam no Bolsonaro estão mais identificadas com a plataforma inicial do Bolsonaro. Ou seja, esse conservadorismo nos costumes. Conservadores de costume, exatamente. Essa até porque o liberalismo, como você disse, isso não é do Bolsonaro, né? Isso foi acrescentado à plataforma dele. Ele sempre teve um ideário estatizante. Exatamente, ele tinha um discurso muito mais centralizado. Essa coisa, exatamente isso. Né? Do Estado, que é responsável pelo desenvolvimento, que gasta para isso, essa imagem de que, sei lá, vou citar uma empresa como qualquer outra. A Petrobras é nossa. Que é muito parecido com o pensamento do PT, né? Totalmente. É interessante porque na economia o Bolsonaro sempre teve muito mais a ver e sempre votou muito mais próximo ao PT do muito que ao PSDB ou ao DEM. O que aconteceu aqui, eu acho, no Brasil, aqui no Brasil, no caso do Bolsonaro, é que essa direita de costumes e essa direita estatista, ela acabou tomando um banho de direita chilena. Certo? Quando eu falo direita chilena, eu estou falando a direita que emergiu do governo Pinochet, no Chile, que foi uma direita que organizou a casa economicamente, que abriu a casa para o mercado externo, que diminuiu o Estado. Por isso que eu estou chamando de tomou um banho de direita chilena. O Bolsonaro, ele parece que, à medida que ele tentou se aproximar do grupo liberal com sucesso, a se oferecer como opção contra o retorno do PT, ele acabou criando uma situação que já existia no Chile, que é a associação entre uma direita de costumes próxima aos militares, mas ao mesmo tempo com uma defesa de mercado e de Estado mínimo. E aí é o Bolsonaro que a gente tem hoje.